Começando aqui mais um vídeo aí, lendo a palavra de Deus aí, mais minha tia. Hoje eu vou ler aqui em Marcos, capítulo 7, no verso 1 até o 23, que fala sobre as tradições humanas e a lei da impureza. Os fariseus e alguns doutores da lei, vindo de Jerusalém, se reuniram em volta de Jesus e viram que alguns discípulos de Jesus comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Os fariseus e todos os judeus, de fato, conservando as tradições dos anciãos, não comem sem lavar os braços até o cotovelo. E quando voltam da praça pública, não comem sem antes se lavar. E muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos e metal. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não se comportam conforme a tradição dos anciãos, mas comem pão com as impuras? Jesus respondeu: Isaías, meu, profetizou a respeito de vocês. Hipócritas, com estas está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me prestam culto inutilmente, ensinando doutrinas que são apenas mandamentos humanos, abandonando o mandamento de Deus. Você se apegam à tradição dos homens. E ele dizia: vocês sabem muito bem desprezar o mandamento de Deus para praticar as tradições de vocês. De fato, Moisés disse: honre seu pai e sua mãe, e também aquele que amaldiçoar pai ou mãe deve morrer. Mas vocês dizem: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe os bens que eu devia dar para vocês, e corbã, isto é, oferenda sagrada, vocês não deixam essas pessoas fazer nada pelo pai ou pela mãe, assim para transmitir sua própria tradição. Vocês invadiram a palavra de Deus e fazem muitas coisas com essas, chamando de novo para junto de si a multidão. Jesus lhe dizia: ouçam-me todos e entendam. Não existe nada fora de pessoa que ao entrar nela possa torná-la impura. Mas o que sai da pessoa, isto é, a torna impura. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando deixaram a multidão e entraram em casa, seus discípulos o interrogaram sobre a palavra. Ele lhes disse: então nem vocês entendem, não compreendem, que tudo que vem de fora entra na pessoa, não pode torná-la impura, porque nada disso entra no coração, mas no estômago, e vai para a força. Assim, eles declaravam puros todos os alimentos e dizia: o sai da pessoa, isso é, que a torna impura, porque e de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, prostituições, roubo, assassinatos, adultérios, cobiça, maldades, malícia, devassidão, inveja, blasfêmia, arrogância, incestuais, todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e tornam impura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra aqui é um pouco grande, mas está bem explicativa. E como é que eu vou explicar? O que torna impuro o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai, né? O que sai de dentro de nós, né? Que é os maus desejos, que às vezes a gente deseja o mal ao outro, né? O nosso irmão. E a gente aquela não inveja, deve, né? desejar o mal ao nosso irmão, mas sempre desejar o bem. Até aqueles que nos fazem o mal, nós temos que desejar o bem, né?
nunca se vingar das pessoas, até que nos fizeram mal, a gente não pode desejar o mal a essas pessoas. Mas a Deus pertence a vingança, né? Até as pessoas que são nossas próprias inimigas, que não querem o nosso bem, nós temos que desejar o bem a elas. Isso tem que brotar do nosso coração, né? E também, eu acho que, por mais que a gente se apegue a Deus, por mais que a gente tenha uma vida voltada para Deus, se a gente não se dedicar a Deus de coração, não abrir o coração, em primeiro lugar para Deus e para os irmãos, para amar o nosso irmão, começando de dentro da nossa casa, né? Da própria casa logo. De dentro da nossa casa, amar o nosso irmão de todo o nosso coração, a gente faz nem diz a palavra, nós somos hipócritas, né? Nós temos que, em primeiro lugar, abrir o nosso coração para Deus, né? Limpar o nosso coração, purificar o nosso coração. Passar uma borracha nele. O que é que a gente tem que fazer? Pedir essa ajuda ao Espírito Santo, né? Espírito Santo, que ele venha nos purificar o nosso coração, né? Para que o nosso coração seja limpo, né? É isso que eu acho que a palavra de Deus quer falar para nós. A gente pode andar o tempo todo para a igreja, né? Até o fim da vida da gente, a gente pode andar para a igreja, né? Achando o quê? Que a gente está cumprindo o nosso dever, que é por obrigação, que a gente anda para a igreja. Mas se nós não abrir o nosso coração e decidir mudar de vida, né? Não adianta de nada, né? Não adianta de nada. E se a gente não abrir o nosso coração para perdoar o nosso irmão, que às vezes está até dentro da nossa casa, precisando de um perdão da gente, né? Às vezes pode ser entre marido e mulher, e às vezes a gente guarda um orgulho dentro da gente, o nosso coração ali fechado. Às vezes a gente não é capaz de dar o perdão para o nosso irmão, que está ali pertinho da gente, dentro da nossa casa, né? Como é que nós vamos ser purificados, né? Nós temos que purificar o nosso coração, não guardar mágoa, não guardar rancor de ninguém, né? Mas guardar sempre o bem, estar sempre vigilante o que nós pensamos, o que nós fala. Vigiar a nossa vida, né? Vigiar a nossa vida, o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar e também o nosso modo de agir para com as pessoas, né? Assim que temos que ser nós. Não vai contaminar a gente o que a gente come, né? Que o que a gente come, ele desce, né, para o estômago da gente. Mas é o que sai de dentro da gente, né? Que a gente tem que vigiar, ver o que é certo, ver o que é errado, ver se vem de Deus ou não, né? E pedir ao Espírito Santo que ele venha nos dar conhecimento da verdade, sabedoria, né? Do que é certo, do que é errado, para que a gente tenha temor a Deus. Não ter medo de Deus, que Deus ele não é pessoas de ter medo, mas nós temos que temer em não ofender o nosso Deus, né? É isso que eu tenho a dizer a vocês hoje, que às vezes a gente anda o tempo todo para a igreja, né? E às vezes um dia, quando nós fechar os nossos olhos, quando nós passar dessa vida para outra vida, em vez da gente ir para os braços do Pai, do nosso Pai do céu, às vezes nós vamos para os braços do nosso inimigo. Não é? Por quê? Porque aqui na terra, às vezes a gente teve um coração duro, um coração orgulhoso, um coração amargo, né? Um coração amargo que às vezes não soube perdoar na hora de se perdoar, não soube amar o nosso irmão na hora de amar, porque o próprio Jesus disse que se nós não perdoar os pecados dos nossos irmãos, nós também não somos perdoados. Em primeiro lugar, nós temos que ter amor no nosso coração para com o nosso próximo, abrir, escancarar as portas do nosso coração. Em primeiro lugar para Deus, segundo para o nosso irmão, né? Nós temos que começar a amar de dentro da nossa casa, os nossos filhos, nosso marido, a nossa família, para que, passando de dentro da nossa casa, passe também para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos, né? Para que nós podemos enxergar as pessoas com amor. Eu creio que um dia nós só vamos chegar lá em cima, nos braços do Pai, do céu, do nosso Pai, se nós tivermos amor no nosso coração, nosso irmão, né? Em primeiro lugar, amor. Nós escancarar as portas do nosso coração para Deus, para agradar a Deus, não guardando mágoa e nem rancor das pessoas, perdoando na hora de perdoar, amando na hora de amar, né? É isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. É a palavra que eu tenho para dizer para cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que tem amor ao seu próximo, tem amor às pessoas,
Vigie no dia a dia o seu modo de pensar, o seu modo de falar, o seu de modo agir. de agir, se está de acordo com a vontade de Deus ou não. Se disse alguma palavra Né? que não agrada ao seu irmão ou a Deus, né? Peça perdão a Deus, nunca é tarde para mudar, né? Mas que a gente, a cada dia, a gente peça perdão a Deus dos nossos pecados, que é o que Ele quer, que nós se humilhemos na presença do Senhor, para poder nós sermos exaltados na presença do Senhor. Né? É isso que eu tenho a falar para vocês hoje, através da palavra de Deus. Que nós tenhamos um coração puro, que nós peçamos ao Espírito Santo, que Ele possa vir nos renovar a cada dia. É uma nova vida, né? Dá uma vida a cada um de nós, que Ele venha nos purificar de todos os nossos pecados, derramar em nós uma água pura, né? Essa água do céu, para que venha nos purificar de todos os nossos pecados, de todas as nossas mágoas, né? Que o Senhor Jesus possa nos dar um coração de carne, um coração, criar em nós, Senhor, um coração novo, um coração puro. Tira aquele um coração cheio de rancor, né? É. Era igual uma pedra dura, né? É, E transformar igual uma água lá do ventre dele, né? é, O rio sem fim. é o que eu tenho a dizer nessa tarde. Amém, meu irmão e minha irmã. Fique todos Com com Deus aí. Deus. Deixe seu like aí, quem for chegando aí. Se gostou do vídeo aí, compartilha com seus familiares. Todos com Deus aí. Tchau. Shalom.